Ok, minha gente, já de volta, agora continuando conversando com o doutor Maurílio. Eleições, candidato a vice-prefeito na chapa do Júlio Rocha. Maurílio, a gente começou a falar sobre turismo. Você hoje tem ali no Alto 3 novos restaurantes que vão abrir ali na rua Tocantins, Folha do Rebelo Filho, 3 novas casas. O Alto está se transformando num centro gastronômico. O turista está vindo naquele bate-volta. Ele sobe, almoça e desce, vai na feirinha e desce. Ou seja, um grande ponto de referência para o turismo. O interior, Vargem Grande, com 3 novos restaurantes também. Tudo isso está crescendo muito. E não se faz turismo em Teresópolis. Eu vou falar para você que talvez seja um turismo amador ainda. Não existe um planejamento a contento das necessidades da cidade. Eu digo para você, sem a menor sombra de dúvida, de que o turismo é a forma mais rápida de colocar dinheiro circulando na cidade. Então, precisa de ter um planejamento, um calendário turístico, precisa de ter eventos na cidade para que o turismo chegue, para que o turista chegue até o chão da cidade, vamos assim dizer. A gente estava caminhando no domingo de tarde na feirinha, e aí, de repente, me para um amigo meu do Rio de Janeiro. Um conhecido, né? Porque a gente se encontrou 2 vezes em São Paulo. Ele é médico daqui do Rio, diretor de uma grande empresa do Rio, tem casa em Teresópolis. Aí eu estava comendo um pastel, um risole lá na feirinha, porque eu não tinha dado nem para almoçar. E aí ele me para, o Cristiano, e aí, ô Maurílio, não sei o quê. E aí a cabeça tem que acertar o ponto. Conversei com o Cristiano. Ele tem casa aqui em Teresópolis. Ele vem, passa o final de semana, vai na feirinha, foi na feirinha, volta para o Rio de Janeiro. Teresópolis tem 2 coisas que são fundamentais para o turismo: o clima e a segurança. Então, a gente tem que fazer essas coisas funcionarem direito. O clima não depende só de nós, mas cuidar das matas, cuidar dos rios, fazer as ruas ficarem limpas, isso depende da prefeitura. A segurança, ela é do Estado, mas também é da prefeitura. A Guarda Municipal tem importância no desenvolvimento da segurança do município como um todo, e o prefeito, ele tem como ativar, tem como pedir, tem como fazer com que o Estado melhore mais ainda a segurança de Teresópolis. E uma coisa interessante com o nosso candidato a prefeito, o Júlio Rocha, que hoje, como deputado, ele é presidente da Comissão de Turismo da Alerj. Então, ele sabe muito bem os equipamentos e as necessidades de todo o Estado e como isso pode se desenvolver. Você vê Areal se desenvolvendo, você vê Miguel Pereira desenvolvendo e Teresópolis parada no tempo. Você vê Guapi se desenvolvendo e Teresópolis parada no tempo. Verdade, Guapi se desenvolvendo. Então, quando você fala desses novos empreendimentos que estão sendo feitos em Teresópolis, alguns não são só empreendimentos, alguns vão se tornar verdadeiramente equipamentos turísticos. Você não citou a vinícola que está sendo construída ali em Campanha. É que não é uma, mas serão 3, né? Entendeu? Vão ser 3 vinícolas. Você imagina o que isso vai transformar Teresópolis e aquela região ali. Agora, se não tiver um funcionamento de um turismo profissional que traga o turista do Rio, de São Paulo e de outras áreas para Teresópolis e ele consiga circular, seja no Alto, seja no centro, fazer o dinheiro rodar na cidade, não vai adiantar nada. Sair do Rio e ir para a vinícola e depois, ou ainda mais, ir de helicóptero até a vinícola e depois voltar para o heliporto lá no Rio de Janeiro, vai desenvolver pouca cidade. Então, a cidade tem que construir equipamentos para que a estrutura do turismo funcione bem aqui em Teresópolis. Teresópolis sempre foi uma cidade que tinha atrativos para o seu entorno, não só o seu entorno aqui mais próximo, Guapi, São José, Sapucaí e Sumidouro, mas também o entorno maior, a Baixada, o próprio Rio de Janeiro. A maior cidade de turismo do Brasil é o Rio de Janeiro.
Nós estamos a 100, 110 quilômetros, 100 quilômetros do Rio de Janeiro e a gente não consegue atrair esse turista para Teresópolis. Teresópolis é capital do montanhismo, mas pode ser capital de outras coisas também. Ah, sim, pode ser a capital da corrida, do ciclismo, do basquete, de qualquer coisa. Que nós temos a CBF aqui em Teresópolis e que ela nunca, e eu não arrisco dizer não, eu afirmo, nunca governo nenhum foi a CBF, trabalhou junto com a CBF, não para encher aquilo lá de gente, que ali é um local de trabalho, ali não é local para brincadeira. Como é o estúdio aqui, ninguém pode entrar aqui no estúdio que eu estou trabalhando. E lá a CBF, os jogadores, quando vêm para aí, eles vêm para trabalhar. Mas não existe um turismo com a CBF. Não existe, não, e, na verdade, não é o equipamento turístico, é uma coisa à parte da cidade. E a gente não consegue fazer aquilo ali se transformar para o benefício. Ser? Eu acredito que sim. Olha só, tudo, como eu falei lá no início, tudo não é política. Faz uma visita programada. Em tudo quanto é lugar tem jardineira, tem ônibus de turismo. A nossa cidade não tem. Então, essas coisas pequenas, programadas, funcionam. Você pode sair daqui e visitar o interior, você pode ir lá no interior fazer a coleta de morangos, pode fazer a coleta de hortaliças. É o turismo do interior. E o interior ele é muito rico, Hélio. Acho que da outra vez que eu estive aqui, eu citei a Cachoeira do Condidê. Sim. Não é? Não é Teresópolis, mas é o entorno. Sumidouro. É Sumidouro. Você tem Friburgo, que está do lado, você tem Petrópolis, que está do lado. A região como um todo tem que abraçar o turismo como uma forma de trazer recursos. Porque Petrópolis precisa de turismo, Friburgo precisa de turismo. Mas eu ia voltar ao Cristiano, o meu amigo médico. A feirinha é hoje o principal equipamento turístico da cidade. Não é isso, Hélio? É o principal. Hoje, mais do que a serra, mais do que o soberbo, mais do que as caminhadas pela serra. Hoje é a feirinha. Praticamente 3 anos naquela obra que nunca acaba. A gente visita os amigos lá e vê sofrimento daquelas pessoas. Então, a feirinha precisa de terminar aquela obra, porque aquilo ali já passou da hora de acabar. Tem que fazer uma remodelação daquela estrutura toda para que realmente se torne um ponto atrativo, um equipamento turístico que traga pessoas para a nossa cidade. O Leandro falou aqui que o Maurílio está fazendo as constatações, mas não está oferecendo a solução. Ele citou saúde e turismo. Mas na saúde, eu acho que você chegou um pouquinho tarde, ele já tinha falado, já deu a solução para o problema da saúde. E agora a gente está dentro do turismo, né? Buscando soluções para essa situação do turismo aqui em Teresópolis. A gente tem... E a grande indústria que nós temos. Sim, nós temos que usar o clima a nosso favor, a segurança a nosso favor, tem que fazer o turismo funcionar na cidade. Você imagina que se a gente consiga construir ali no Soberbo uma vista panorâmica, igual é em algumas cidades, aquela vista, aquele piso de vidro, para que as pessoas possam ver toda a Bahia. Que coisa linda não vai ser isso? As pessoas virão do Rio só para parar ali, para ver a vista soberba que nós temos. Porque esse é o nome, né? Então, são ideias que têm que aparecer. Agora, por que não aconteceu até agora? Tantos já passaram lá. Faltou o quê? Acho que falta vontade política de fazer. Às vezes, alguns gestores pensam que... Sabe aquela história de jogar bola? A bola é minha, eu que jogo, eu que passo a bola. Então, coloca a bola debaixo do braço e aí só quem passa a bola sou eu. Só que a cidade ela cresceu muito. Todo dia eu atendo pessoas novas que vieram morar em Teresópolis pela segurança, pelo clima. Essas pessoas têm uma outra cosmovisão da cidade, do estado, do mundo como um todo. Elas hoje, para as pessoas se ambientarem, para as pessoas se posicionarem em algum bairro, a primeira coisa que elas procuram saber é se a internet funciona direito. Senão elas não vão. Ou então aquela que quer viver completamente fora do mundo e vai lá para o interior de Canoas, porque aí às vezes lá não consegue nem pegar a internet. Você falou que o turismo é a maior indústria do mundo, e realmente não se discute isso, porque é realmente... Turismo e esporte.
Né? São indústrias... Que a gente também não tem mais em Teresópolis, acabou. Você veja que o Pedrão é o segundo melhor. É o segundo melhor equipamento de esportes de todo o estado e, infelizmente, não funciona. Bom, indústria. As pessoas falam, Teresópolis precisa de indústria. E eu sempre digo, por que a indústria não vem para Teresópolis? Nós estamos a 100 quilômetros, e hoje isso é fundamental. Nós estamos a 100 quilômetros da Dutra, a 100 quilômetros do Cais do Porto, e ainda tem uma serra de 20 quilômetros. Então, as indústrias não vêm para cá por isso, é um custo muito alto. Elas vão para Rio Bonito, Itaboraí, onde hoje está se transformando num parque industrial. Mas tem indústrias que podem vir para cá, sim, que é a indústria da tecnologia. Mas aí eu vou ousar discordar um pouco de você, porque realmente a gente está a 100 quilômetros do cais, ainda tem uma serra para atrapalhar, mas a gente está aqui a 150 quilômetros de Juiz de Fora, a gente está muito próximo de São Paulo, 200 quilômetros de Volta Redonda. Então, não é a localização de Teresópolis, ela é muito boa, porque ela fica quase que no centro do estado. Você consegue distribuir para muitas regiões. Nós temos uma água, acho que é a segunda melhor água de todo o Brasil. Tanto que nós temos aqui duas cervejarias, né? Uma das maiores aqui é Itaipava. Então, a indústria, dependendo do tipo de indústria, ela vai se localizar muito bem em Teresópolis. A indústria pesada, né? Ah, não, a indústria pesada aí é diferente. Agora, a indústria que cabe muito bem em Teresópolis, além da indústria do turismo, porque é uma indústria, é a indústria da informática. Nós temos mais de 200 empresas de informática na cidade. E nós temos 3 faculdades que formam localmente pessoas para trabalhar no mercado de informática. Eu atendo pessoas que moram em Teresópolis, programadores, que trabalham na Inglaterra, que trabalham na Austrália, que trabalham em São Paulo. É dinheiro de fora vindo para Teresópolis. Pessoas formadas aqui na FESO, pessoas formadas na Unopar, pessoas formadas na Estácio. Então, essa indústria da informática ela tem que ser vista de uma forma diferente, para que haja incentivo para que novas empresas venham para cá. Me fala mais disso, que isso é muito importante. Existe esse... Que seriam os incentivos, por exemplo? Existe esse polo de desenvolvimento de informática na cidade. A Alterdata ela capitaneia tudo isso. A Alterdata ela forma profissionais e esses profissionais, às vezes, vão para outras empresas ou permanecem lá. Então, o incentivo, seja o incentivo fiscal, seja o incentivo de localização, para que algumas empresas venham se instalar em Teresópolis, isso a prefeitura tem que tratar, porque o salário da indústria da informática é um pouco maior do que o salário do comércio. O sindicato da indústria da informática exige que outras coisas a mais sejam dadas além do que o sindicato do comércio. Então, a pessoa que trabalha na informática tem um ganho financeiro maior do que outras áreas, às vezes. Então, é importante que a prefeitura olhe o próximo gestor, o próximo prefeito, se Deus quiser vai ser o Júlio Rocha, olhe para a indústria da informática com carinho, porque eu acho que essa é uma forma rápida também de alavancar o desenvolvimento da nossa cidade. Falar em alavancar, você lembra logo em circular, em mobilidade urbana. As nossas ruas estão num estado lamentável. Eu estou rindo porque isso é difícil mesmo. As nossas ruas estão caos. Num estado lamentável. Agriões, a rua Tocantins, Alfredo Rebelo Filho, ali no alto. Nossa, é horrível passar por ali. E outras tantas ruas em Teresópolis. O nosso trânsito está um caos total. O prefeito, 3 vezes que esteve aqui, 3 vezes ele falou de um projeto de mobilidade urbana que nunca aconteceu. Vice-prefeito Maurílio, que solução nós teríamos para isso? Pô, mas essa pergunta como dizia na época de faculdade, é uma pergunta capciosa. Tá, mas o candidato... Você que é o candidato. Então... Porque não tem uma solução simples. Não tem. E aí, se você perguntar para o cidadão Maurílio o que eu acho, eu também acho um monte de coisa.
Eu acho que tem que diminuir os retornos, eu acho que tem que tirar a rodoviária interurbana do centro da cidade e ali ser só uma rodoviária interna para entreposto das pessoas que vêm do interior para cá. Ó. Eu acho que tem que tirar esse montão de caminhão grande que passa dentro da cidade, ter um interposto fora da cidade. O Maurílio acha isso. Mas não adianta. Se for da vontade de Deus que a gente chegue lá, tem que contratar uma empresa que realmente entenda do assunto. Porque fazer de orelhada, muitos já fizeram e não deu certo. Então, quando a gente vai contratar, quando for feita a planta do hospital, vai ter que se contratar um engenheiro especializado na área de saúde para construir uma planta de hospital. Para resolver o problema do trânsito da cidade, tem que se contratar um engenheiro de trânsito que seja capacitado e ver a cidade como um todo. Hoje nós temos aí 180 mil habitantes e eu vou te dizer que a gente deve ter uns 120 mil carros ou mais circulando na cidade. Não cabe. Esse engenheiro ele pode até chegar e falar assim, aqui não pode ter um hospital. Não, o engenheiro de tráfego, o engenheiro de trânsito, quando você vai fazer o plano de mobilidade, ele vai, vamos exemplificar de outra forma, a colocação dos supermercados grandes ali no final da reta. Quem avaliou aquilo de forma correta para ver se aquilo ali era o local correto de colocar ou não? Não estou falando nada nem contra nem a favor, só estou falando da mobilidade. Sim. Então, um equipamento grande como esse, que é um hipermercado, que vem para o centro da cidade, ele tem que ser avaliado quanto à mobilidade da cidade. Ele nem poderia ser feito ali, né? Mas eu não vou tocar nesse assunto. Eu vou falar o seguinte, alguém avaliou de forma correta? Com certeza não. Então, quando você vai colocar um hospital, o engenheiro de mobilidade, eu não sei qual é o termo, engenheiro de trânsito, existem pessoas capacitadas para fazer isso. Quando você está com um problema de saúde, você procura um médico. Quando você está com um problema de construção, você procura um engenheiro. Existem as pessoas especializadas para fazer esse plano e ele tem que ver como a cidade vai se desenvolver. A cidade tem que se desenvolver em direção ao interior. Tá. E você pensaria nisso como vice-prefeito? Sim, penso. A gente precisa de ter um plano de mobilidade que realmente funcione. Tá. A gente já chegou ao final desse nosso bate-papo com o Dr. Maurílio. E a pergunta é que eu faço todos os dias. Não era até meio-dia? Não, até meio-dia não. Se começasse antes. Isso aí tem que ser marcadinho, mesmo tempo para cada um. 3 blocos para cada um. Mas a pergunta que eu adoro fazer todo dia, né, é a seguinte. Primeiro, vice-prefeito não faz nada. Vice-prefeito é aquele que fica no banco. Vice-prefeito não faz nada. Quem seria Maurílio como vice-prefeito? Segundo, por que Júlio Rocha? Maurílio, como vice-prefeito, é aquela pessoa que vai estar pronta para ajudar em toda necessidade. Vai estar atuando ao lado do prefeito, tentando ajudar no que for possível, nunca atrapalhando, colaborando para a melhoria da cidade. Perdão, eu errei a minha pergunta. Não é quem seria, quem será Maurílio como vice-prefeito? Será tudo isso aí. Será uma pessoa que vai estar disposta a colaborar para a melhoria da nossa cidade, para o crescimento da cidade. Você não vai ser vice-prefeito para ficar fora lá da prefeitura? Não, a gente tem que colaborar. A população, ela tem parte da população tem um apreço, tem uma consideração por mim, não dá para ficar à parte de tudo, não. Tá. E por que Júlio Rocha? Porque dentre todos que estão participando, eu acho que o Júlio, eu tenho certeza, o Júlio é aquele que representa a mudança da nossa cidade. A gente tem candidato que já foi prefeito outras vezes, tem candidato que presidente da Câmara que participou do processo, e tem candidato do processo de gestão da cidade, e tem candidato que é o candidato do prefeito. Então, nenhum desses representa mudança. A mudança hoje é Júlio Rocha. Doutor Maurílio, candidato a vice-prefeito com Júlio Rocha, muito obrigado pela audiência também, que está boa pra caramba. Muito obrigado pela sua participação, felicidade, Maurílio, que dê tudo certo. E agora, só depois da eleição. Agora é acelerar até o fim, né? E vamos nessa. Gente, vamos para o comercial. Vanderlei já chegou, aí Vanderlei vem agora para analisar o que o doutor Maurílio falou aí.
Ele estava lá sentadinho, todo dia a gente está fazendo isso. Lembrando que a semana que vem os candidatos a prefeito vão estar aqui. Vamos para o comercial, a gente volta já.